estudante de psicologia do 8º semestre. Oi, gente, eu sou a Camila, estudante de psicologia também do 8º semestre. E a gente está aqui para contar um pouquinho sobre como tem sido a nossa trajetória no Vieses. A gente entrou no Vieses no 2º semestre do ano de 2016 e desde lá a gente tem passado por uma série de transformações. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa pontuar nesse relato sobre como tem sido a nossa experimentação nesse grupo de pesquisas é observar que o território do conhecimento que a gente tem se aliado para produzir conhecimento tem sido a periferia de Fortaleza. E eu fico muito orgulhoso de poder dizer isso, que a minha formação em psicologia ela acontece em aliança com as periferias de Fortaleza, porque a gente entende esse território como um território do conhecimento e a gente tem produzido conhecimento com as pessoas que habitam essas territorialidades. Pois é, gente. Eu também entrei no 2º semestre de 2016, a gente estava no 4º semestre, meio que a gente é uma duplinha dinâmica, então as coisas que o Dalva acabou fazendo, eu também acabei fazendo aqui dentro do Vieses, desde a pesquisa, né, guarda-chuva, que a gente era bolsista junto, como também na extensão, e aí primeiro a gente fez parte do Retratos, e aí depois foi para o Entretantos, e agora a gente vai contar um pouco da nossa experiência em relação a isso. Pois é, em relação ao Retratos, a gente tem observado que o Vieses gosta bastante de trabalhar a partir de uma implicação ético, estético e política, né? E o Retratos da Juventude tem significado justamente isso, de nós, juntamente com juventudes que passam por processos de periferização, construir outros retratos, né, outros tratos em relação a essas juventudes, porque a gente sabe que, infelizmente, né, a juventude pobre, negra e periférica tem sido retratada como algoz da violência, mas a gente entende que, na verdade, essas juventudes têm sido a maior vítima da violência, né? E a nossa experiência no Retratos da Juventude se deu em contato, em construção de diálogos com as juventudes primordialmente do Grande Janguruçu, né, que tem sido o território que tem nos acolhido durante esses 2 anos. Pois é interessante porque assim, a gente começou no Janguruçu e continuou no Janguruçu, né? No momento que a gente pensou que meio que ia sair, porque a gente acabou saindo também do Retratos para ir para o Entretantos, mas aí a gente acabou continuando também no Janguruçu, só que agora atuando em coletivos da periferia, né, do Janguruçu, com jovens e também com moradores e moradoras de lá. No nosso primeiro semestre agora desse ano, a gente atuou junto ao coletivo Estrela e aí desenvolveu uma série de oficinas com eles pra gente conversar com eles, falar sobre direitos da juventude e construindo outros espaços. E aí no 2º semestre a gente teve a oportunidade de ir para o Conjunto Santa Filomena, que também fica no Grande Janguruçu, e lá conheceu mulheres maravilhosas, assim, que faz todo o diferencial na nossa formação, conhecer essas pessoas e esse construir com também, né, que a gente sempre trabalha nessa perspectiva aqui do Vieses, que é muito interessante, porque quando a gente vai, a gente entende o sentido real que a extensão tem na nossa formação acadêmica. E tem sido muito interessante. E aí eu vou passar logo para a palavra, né, já chamando isso também, porque eu acho que a palavra que define o Vieses para mim é afetos. Tanto afetos trocados entre nós do grupo, como também o afeto que a gente tem na atuação em campo. Quando a gente está com as pessoas lá, quando a gente está construindo com as mulheres, e tem sido uma experiência muito incrível. Eu sempre coloco que a gente tem que ter um compromisso social com as pessoas que a gente atua junto, porque não é porque a gente seja bonzinho, não é porque eu viesse, nossa, que bacana, mas é porque a gente tem que ter, enquanto estudantes de psicologia, esse compromisso social com a comunidade, de trabalhar junto com elas, e a gente só ganha, sabe? Tem sido experiências incríveis e que tem feito total diferença. Então a minha formação atualmente não seria a mesma se eu não estivesse no Vieses. É interessante você falar isso, Camila, porque à medida em que você fala, eu fico observando
todas as transformações pelas quais a gente tem passado, né? E é por isso que eu escolho a palavra travessias, porque estar no Vieses tem sido ser atravessado por essas questões, se implicar e se afetar com essas questões, entender que a gente precisa, na construção de um comum, tomar a violência como um problema, né? Principalmente pelo fato de a maior vítima dessa violência urbana serem as juventudes, né? E atravessar isso também como a possibilidade de nos transformarmos, né? Eu acredito que com as mulheres, com os jovens, a gente tem se transformado e tem conseguido construir um encontro potente para pensar outras lógicas, né? Eu acredito que a lógica que a gente precisa pensar é de uma vida que seja vivível, né? A gente se encontra para tornar a vida possível. E não seria, eu acredito que não seria possível isso acontecer se a gente não tivesse essa entrada nesse grupo, né? E tivesse os encontros que a gente teve com pessoas tão incríveis na periferia. Gente, só queria pontuar aqui, falando em pessoas incríveis, deixar a minha gratidão registrada pelo Dalvo, porque tem sido muito incrível, amigo. A gente tá junto desde o começo. E eu falei pra ti naquele dia, na nossa avaliação, que tu era o menino que carregava água na peneira. E falar sobre violência, às vezes, é carregar água na peneira, né? E tem sido muito incrível carregar água na peneira contigo. Muito obrigada mesmo. Amiga, tem sido incrível fazer essa travessia todos os dias, porque é para além de ir a campo, né? É também de a gente estar juntos e juntas e saber que a gente pode contar um com o outro. É maravilhoso ter esse contato incrível. Através do NUCEPEC, porque no meu primeiro semestre foi no núcleo que eu me aproximei, e aí lá eu ouvi falar do trabalho do João Paulo. E como me falaram que era na Barra do Ceará e eu cresci na Barra do Ceará, eu pensei, queria muito conhecer. E aí, uma vez, um amigo meu falou que ele estava, não exatamente abrindo uma seleção, mas ele ia apresentar o trabalho dele, e quem tivesse interesse podia se aproximar. E aí eu fui nesse momento, conversei com ele, gostei muito do que foi apresentado e vi uma oportunidade de voltar para o meu bairro de uma forma diferente, né? E aí, no finalzinho do meu primeiro semestre, eu já estava próxima do grupo. A partir do segundo semestre, eu comecei a atuar no Retrato da Juventude, na frente da Barra do Ceará, ao lado do Fernando, que fazia a pesquisa dele lá, né? E aí a gente trabalhou em parceria com o Cuca e foi, eu acho que, um dos momentos, se não o mais importante, momento da minha graduação, porque foi o meu primeiro contato com pessoas de um lugar diferente, de um lugar de estudante de psicologia, enfim, uma futura psicóloga. E eu tava num lugar que eu cresci, mas de uma forma completamente diferente. Eu acho que eu tive muitos grandes momentos no Vieses através das extensões, que sempre foi a minha paixão, eu adoro estar em campo. Eu acho que um dos maiores momentos foi a primeira ida ao Morro Santiago, porque nesse dia eu fui sozinha assim, eu não estava com nenhum companheiro do grupo, eu estava indo com uma médica que atua lá no posto, no morro. E, enfim, foi uma experiência muito cheia de afetos, muito mobilizadora, porque é muito diferente, como eu falei, eu cresci naquele bairro e a gente sempre acha que a gente está preparado, que a gente conhece aquela realidade, que enfim, a gente sempre acha que está pronto e quando a gente chega lá é sempre algo novo. Então, quando eu cheguei lá e vi uma
realidade tão distante, tão próxima da minha, eu acho que foi um dos momentos que eu tive a certeza de que eu estava trilhando o caminho certo pra mim, que era aquilo que eu queria, que, enfim, aquilo trazia sentido pra tudo que eu vi na faculdade, trazia sentido pro caminho que eu tinha construído durante toda a minha vida, e era um misto de medo e coragem e vontade. Sempre quando a gente já teve que falar sobre isso em alguns momentos e eu sempre fico muito indecisa em uma palavra. Eu sempre penso algo como crescimento ou movimento. Eu acho que eu vou escolher crescimento porque foi o que trouxe pra minha vida. Eu acho que eu nunca cresci tanto, não só academicamente falando, mas enquanto pessoa. Eu acho que o Vieses casa muito com a minha forma de ver o mundo, o que eu quero contribuir para o mundo. Eu acho que aqui eu tenho a oportunidade de chegar mais próximo disso. E, enfim, não é crescimento só meu, é um crescimento de grupo, é um crescimento na sociedade. Enfim, é um grupo que está sempre em movimento e pra frente.